Olha aí, meu amigo, a batata do Lula, o seu presidente, está assando mais uma pesquisa mostrando que a desaprovação dele está altíssima, 54%, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, que vamos lá, não é a mais fidedigna, não é a mais confiável do mundo, tem uns dados bem curiosos nessa pesquisa que a gente vai olhar. Mas caramba, é generalizado, não tem uma pesquisa que mostra a desaprovação do Lula abaixo dos 50%, o que é algo terrível para a governabilidade dele. Não é por outro motivo, inclusive, que ele perde para todo mundo, meu amigo, em qualquer cenário. Aqui o Bolsonaro é mais bem avaliado que o Lula, vários candidatos são mais bem avaliados que o Lula, e o Lula perde para todo mundo aqui no segundo turno. É uma coisa impressionante, todo mundo que tem alguma relevância política de fato como nome presidenciável, como possível nome para concorrer pela direita contra o Lula, né? E, obviamente, os principais fatores que levam a esse cenário de depreciação política, perdão, é o fator econômico e o fator também da segurança pública, dados da pesquisa Atlas Intel, divulgada hoje, 1º de abril, não é mentira, você já vai estar assistindo no dia 2 também, então não dá nada. Vamos conversar sobre esse tema, analisar esses pontos, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Então vamos começar pela desaprovação do Lula. Olha só, aqui é aquela questão de aprovo, não aprovo, né? Não é ruim ou péssimo, isso tá no gráfico aqui de baixo, né? Veja que o índice de desaprovação do Lula segue em alta, que é outro ponto para a gente entender por que esse aqui é o gráfico que importa. De fato, a gente vai ver que a opinião ruim ou péssimo caiu levemente dentro da margem de erro, não é nada relevante. O ótimo ou bom caiu também, o regular subiu, né? Mas veja que o regular subiu, a desaprovação subiu também. Então é uma opinião regular, que considera o governo regular, mas que não aprova o governo. Isso pode enganar uma pessoa mais desatenta. Então veja que essa série histórica aqui remete ao início de 2024, quando o Lula estava com um resultado positivo aqui, na casa dos 6%. A vantagem entre aprovação e desaprovação, que já não era grande coisa comparado lá com o início deste governo dele. Esses números se encontraram em novembro do ano passado, houve ali um empate real entre as duas opiniões e de lá para cá a desaprovação do Lula só fez subir e sua aprovação só fez cair. Agora temos um resultado de quase 10% de diferença entre a desaprovação e a aprovação do governo Lula. Isso aqui torna inviável uma reeleição do Lula. No atual cenário, no atual momento, o Lula não ganha de ninguém que vier pela direita concorrendo contra ele. O cara está com o filme queimado, de fato. E olha só, a proporção ruim ou péssimo do governo dele está lá na casa dos 50%, girando nesse patamar, sendo que estava abaixo dos 40 ou na faixa dos 40 em grande parte do ano passado. Olha o quanto isso piorou e se manteve estável de fato. Pode haver uma flutuação, como aconteceu, bem tênue e bem suave, mas uma flutuação que não se refletiu na opinião ótimo bom, conforme eu falei. A galera que considera isso aqui, um terço da população, se mantém mais ou menos nesse patamar e não volta a subir. O Lula está com problemas de fato. E aí isso se repercute, é claro, na capacidade eleitoral dele. Dá uma olhada nisso aqui, né? Aqui que eu vejo o gráfico, o dado da pesquisa sendo bastante estranho, porque o Pablo Marçal, num segundo turno, aqui é a disputa de segundo turno, o Pablo Marçal é o mais bem posicionado contra o Lula. Não tenho certeza não se o Pablo Marçal é um candidato tão viável assim, tá? Mas ele aparece com 51% contra 46% do Lula. Mas veja aqui, o Bolsonaro ganha do Lula, o Bolsonaro inelegível ganha do Lula, e o Tarcísio de Freitas também ganha do Lula, que são os grandes nomes de fato, bem conceituados para a direita. E eu não gosto quando a pesquisa não coloca Michele Bolsonaro nessa história, porque é um nome forte que está sendo ventilado e que eu acho que tem grandes chances sim de ser o nome da direita para o ano que vem. Já expliquei as várias vantagens dela em relação ao próprio Bolsonaro.
o Tarcísio também tem vantagens em relação ao Bolsonaro nesse mesmo sentido, né? Algumas fraquezas, algumas vantagens em relação a ele, né? Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Romeu Zema não têm tração suficiente para enfrentar o Lula neste momento. Essa é a verdade, né? Agora, olhando a questão da avaliação do político em si, da opinião do povo a respeito do político em questão, de fato, o Bolsonaro também está melhor do que o Lula. Olha a garrafa ficando transparente, né? A garrafa é amarela, não é verde, né? Mas então, veja aqui que nesse gráfico a gente tem a comparação mais precisa dos dados de aprovação e desaprovação. No nível de imagem positiva, o Bolsonaro é líder, né? Tranquilamente aqui com 48% de avaliação de imagem positiva, com Simone Tebet em segundo lugar. Só que o Bolsonaro também tem uma imagem negativa um pouco elevada, né? 49%. Veja que todos os políticos aqui têm uma imagem muito negativa, né? Ronaldo Caiado, 51%, por exemplo, né? A Janja, 58%, o Lula, 53%, Marina Silva, 51%, Davi Alcolumbre, né, 70% de percepção negativa, muito merecida por sinal. Mas veja aqui, né, que a própria Michelle Bolsonaro tem uma imagem negativa muito ruim nessa história. O importante aqui é analisar os dados do Lula, né? O cara tem 45% de imagem positiva contra 53% de imagem negativa. A Michelle Bolsonaro tem um percentualzinho aqui de não sei, de pessoal que não tem opinião formada sobre ela, que pode vir a melhorar. Agora é importante mostrar isso. O Bolsonaro é o político mais bem avaliado de todos, desses nomes fortes aqui. Porque é uma tendência, e é correta, uma tendência correta, de não gostar de político, de tratar político como escória da sociedade. Tá correto, tem que pensar assim de fato. Agora, dentro disso, né, de uma natural rejeição de qualquer nome político forte que exista por aí, o Bolsonaro é o menos rejeitado, o mais aprovado, pelo menos nesse sentido, né? Quando ninguém aqui tem uma opinião muito favorável, muito pelo contrário, geralmente é uma opinião negativa. Bolsonaro mais forte aqui do que o Lula, inclusive ele teria mais votos do que o Lula se a eleição fosse hoje, ao que tudo indica, né? Veja aqui, se a eleição de 2022 ocorresse hoje, ou seja, a repetição daquele cenário de 2022, Bolsonaro teria 45% dos votos contra 40% do Lula. Pois é, meu amigo, esse aqui seria o cenário. Tudo bem, né, que o Ciro Gomes e a Simone Tebet tiram votos do Lula nessa história aqui, daria para ele recuperar. Mas a verdade é que esse cenário é muito diferente daquele. Mostra o quanto que o povo está arrependido de ter votado no Lula e como ele está fraco para o próximo ano. Muito justo que assim seja. E veja, né? O problema da economia é o principal fator, a inflação, a alta de preços. 3/4 dos brasileiros acreditam que o aumento dos preços de forma geral na economia está maior do que o aumento da renda, ou seja, o poder aquisitivo está caindo. É o fator econômico que pesa muito nessa análise aí. E outro ponto, né? O Lula é bem considerado quando se acredita aqui, né? Quando se avalia a questão dos acertos dele na educação, porque o pessoal acredita, né, que o Lula faz melhor do que o Bolsonaro em matéria de educação, mas é um empate técnico praticamente nesse sentido. Veja que 47% dos entrevistados acham que o Lula é melhor, 45% acham que o Lula é pior que o Bolsonaro em matéria de educação. Empate técnico. Agora, segurança pública, que é uma coisa importante, que o próprio Lula sabe disso, que é importante, falou até recentemente nesse sentido. Vou deixar recomendado para você assistir esse vídeo. 59% dos entrevistados acreditam que o Lula é pior. Só 38% acreditam que ele é melhor. A distância é muito grande e muito relevante no final das contas. Economia e segurança pública são os temas mais importantes para o povo brasileiro. E, meu amigo, a batata do Lula realmente está assando. Vou deixar recomendado aqui então o vídeo em que o Lula finge ser de direita, fala que vai bater em bandido e o Brasil não vai ser a república do roubo de celular. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.